Bom dia! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma aula de biologia, onde iremos falar sobre os protozoários e as doenças que podem ser causadas por eles, que são chamadas de protozoonoses. Na aula 57, nós vamos falar mais especificamente sobre a amebíase. Relembrando, nós vimos que os protozoários são organismos unicelulares, formados por uma única célula. Eles possuem núcleo, portanto, eles são eucariontes. Eles podem ser encontrados vivendo livremente no ambiente, como é o caso de algumas amebas, o paramécio e a euglena, ou parasitando outros seres vivos, como determinadas amebas, o Trypanosoma cruzi e o Plasmodium. Os protozoários são classificados em grupos de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então, nós temos ali a primeira forma, que são os rizópodes. Os rizópodes podem ser também chamados de sarcodíneos. A estrutura de locomoção são o que nós chamamos de pseudópodes. Observem aqui nessa imagem, olha só, essa expansão da membrana, né, através da qual eles conseguem se locomover, lembrando aí, né, a falsos pés, a estrutura, né, que seria o pé. Então, o termo pseudo significa falso e podo significa pés. Então, esse grupo, eles se locomovem através dessa estrutura. E o principal representante é a ameba. Depois existe o grupo dos flagelados, que recebe o nome de mastigóforos. Eles possuem uma cauda, que é chamado de flagelo. O principal representante é o Trypanosoma cruzi. Podemos ter ainda os ciliados, a estrutura de locomoção são os cílios. Aqui a gente tem um paramécio, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas na parte externa do corpo tem vários cílios, né, distribuídos por todo o corpo desse indivíduo. Então, eles usam os cílios, através dos cílios que eles conseguem se locomover. E ainda nós temos o grupo dos esporozoários. Também podem ser chamados de apicomplexo. Nesse grupo, eles não possuem estrutura de locomoção. E ali a gente tem um exemplo como representante, que é o Toxoplasma gondii. Entre os protozoários que são parasitas, nós podemos destacar a Entamoeba histolítica, que pode causar doença, né? E tem um ciclo de vida conforme representado abaixo. Então, nós temos ali a forma de contaminação vai ser através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Aqui a gente tem mostrando, né, a estrutura que são os vacúolos digestivos com hemácias, os núcleos de reprodução. E aí, o cisto dessa ameba acaba sendo eliminado nas fezes. E aqui ao lado, do lado direito, nós temos a evolução da Entamoeba histolítica no nosso organismo. Então, os cistos maduros são ingeridos, eles sofrem um desencistamento no tubo digestivo, né? Eles acabam liberando, né, acabam rompendo ali a estrutura do cisto. No ciclo não patogênico, ou seja, que não causa doença, essas amebas liberadas, elas podem ficar ali no intestino grosso e não causar doença. Agora, essa ameba, né, ela pode ser considerada oportunista. Se tiver uma situação onde o sistema de defesa dessa pessoa esteja
um pouco debilitado, ela pode se aproveitar dessa situação e aí ela passa a ter um desenvolvimento de forma invasora. Aí ela vai se propagar, né? Ela vai se reproduzir em grande quantidade, causando uma infecção que pode ser no fígado, no pulmão, depende de onde ela se aloja. E aí a gente tem a produção do né? O fechamento ali do ciclo patogênico com a multiplicação dessas larvas, que são chamadas de trofozoítos, na parede intestinal. Portanto, a contaminação, o contágio das pessoas pela entameba histolítica acontece através da ingestão dos cistos da ameba, presente na água ou alimentos contaminados, como eu já falei. O ciclo da ameba, ele é considerado como fecal oral, isso é, o contágio, a contaminação ocorre pela ingestão dos cistos que se desenvolvem e se transformam em amebas no intestino do hospedeiro. Parte delas forma novos cistos, que serão eliminados pelas fezes, né, que são eliminados juntamente com as fezes desses pacientes contaminados. Entre os sintomas da amebíase, podemos mencionar dores abdominais. Então, como ela vai ficar alojada no intestino, né? Pode provocar dores abdominais, uma diarreia intensa, inclusive se não tratado, né? Isso pode causar desidratação, inclusive pode levar à morte. Que foi o que eu acabei de falar. Neste caso, a doença pode se tornar grave e até levar o indivíduo à morte devido à desidratação. São medidas profiláticas. O que significa profilático? Prevenção. Lavar bem os alimentos, então, prevenção para amebíase. Lavar bem os alimentos, principalmente os que são consumidos crus. Filtrar ou ferver a água que será bebida e usada, né, para lavar os alimentos. Hábitos de higiene pessoal, como defecar em local apropriado, lavar as mãos corretamente e sempre lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Saneamento básico, então construção de rede de esgoto, água encanada e água tratada. E principalmente o tratamento dos doentes. Agora a gente vai resolver aqui as questões da página 267. Exercício 1. Algumas doenças parasitárias que afetam os humanos podem ser adquiridas pela ingestão de alimentos mal lavados ou água contaminada. Dentre as doenças citadas abaixo, a que pode ser adquirida dessa maneira então, a contaminação que se dá, né, pela ingestão ali de água ou alimento contaminado. Dentre as opções, a única alternativa correta é a letra D, a amebíase. Questão número 2. Um pequeno município teve a sua população aumentada em 5 anos por causa da implantação de um grande empreendimento industrial. A Secretaria de Saúde desse município observou que, neste período, ocorreu um aumento da incidência da amebíase, oxiúrase e leptospirose, superior à incidência máxima esperada para essa população. Dentre essas doenças, a amebíase destaca-se devido ao significativo número de indivíduos que foram acometidos pela doença. Com relação a essa doença, letra A. Explique uma medida profilática que atenderia de modo eficiente toda a população do município. Bom, saneamento básico, né? O saneamento básico vocês podem citar para todas as parasitoses. Sempre o saneamento básico vai ser uma resposta correta. Então, saneamento básico, construção de rede de esgoto, né? Fornecimento de água tratada. Basicamente, o saneamento básico seria a principal forma de prevenção. Lavar as mãos, né? Antes de manipular os alimentos, lavar as mãos, lavar bem os alimentos. Todas essas são maneiras aí da gente prevenir a amebíase. Descreva o ciclo biológico deste agente etiológico.
Os cistos da ameba, eles são ingeridos através de água ou alimento contaminado. Eles se desencistam, são liberados no intestino delgado, as formas larvais ativas da ameba. Essas amebas passam para o intestino grosso, onde se multiplicam, onde se reproduzem. Nesse local, algumas das amebas formam novos cistos que são eliminados para o ambiente juntamente com as fezes. Os cistos disponibilizados, no ambiente podem contaminar alimentos e água que, se forem ingeridos, acabam reiniciando o ciclo. Na próxima aula, que é a aula 58, nós vamos continuar falando sobre as protozoonoses, mas agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a malária, que é outra doença causada por protozoário. A malária é uma doença causada por um protozoário esporozoário, que é o plasmódio. Pode ser de várias espécies, como o Plasmodium vivax, o Falciparum e o Plasmodium malari. Então, tem mais de uma espécie aí do Plasmódio. Aqui a gente tem uma imagem do Plasmódio num exame, num esfregaço sanguíneo, então em meio às células do sangue. A contaminação ocorre através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Então, o mosquito, ele vai acabar transmitindo aí o protozoário. O mosquito não é quem causa, o agente causador é o protozoário, é o plasmódio. Mas a picada do mosquito, se ele estiver contaminado, ele vai acabar passando a doença. O ser humano é o hospedeiro intermediário, pois nele o parasita se reproduz de forma assexuada. A fêmea do mosquito Anopheles é o hospedeiro definitivo, pois nela o parasita se reproduz de forma sexuada. Então, aqui a gente tem o ciclo do plasmódio, a reprodução sexuada. Então, o plasmódio presente na glândula salivar. Os plasmódios formados migram para a glândula salivar do mosquito. Ali a gente tem o zigoto, a união do zigoto, que seria a união dos gametas, que formaria o zigoto. E depois aqui no lado direito a gente tem a reprodução assexuada. Ao picar a pessoa, o mosquito que está contaminado, ele injeta os plasmódios que seguem pelo sangue até o fígado. Então, os plasmódios, quando a pessoa é picada pelo mosquito, que está contaminado, o plasmódio penetra ali no local da ferida, cai no sangue, cai na corrente sanguínea e chega até o fígado. O plasmódio se reproduz assexuadamente nas células do fígado. Eles são liberados das células do fígado e acabam contaminando as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. A reprodução assexuada ocorre novamente no interior das hemácias. Então, eles se multiplicam no interior das hemácias e aí, quando tem uma grande quantidade desses protozoários dentro das células, elas acabam se rompendo e liberam no sangue novos plasmódios que vão infectar novas hemácias, liberando toxinas e aumentando ainda mais a gravidade da doença. Embora com algumas diferenças, dependendo da espécie do plasmódio que infecta a pessoa, os sintomas da malária são os mesmos. O principal sintoma da malária é a febre, Febre muito alta, que não baixa com remédio de jeito nenhum. Calafrios, sudorese, A pessoa começa a suar, mal-estar e um cansaço, que é o que a gente chama de prostração. A malária tem cura. Quanto antes for feito o diagnóstico e o uso de drogas, mais eficiente é a cura. A prevenção da malária consiste
em controlar e eliminar, se possível, o mosquito transmissor da doença. Usar mosquiteiros, usar inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas, né? Colocar tela nas portas, nas janelas, uso de repelente, drenar coleções de água, aterro, tratamento dos doentes, impedir transfusões de sangue, que poderia estar contaminado, né, com parasita, entre outras, seriam as principais formas de prevenção à doença. E agora vamos fazer o exercício da página 271. A malária é a principal parasitose dos países tropicais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, há mais de 200 milhões de casos de malária a cada ano e 500 mil deles ocorrem no Brasil. Até hoje, a principal forma de combate à malária consiste no controle do vetor e do seu agente etiológico. No entanto, em estudos publicados na revista Science, em setembro de 2011, os cientistas anunciaram que vacinas produzidas a partir de células inteiras do agente causador da malária, depois de submetidas a uma dose letal de radiação gama, deram bons resultados em estudos preliminares realizados, inclusive com humanos. Letra A. Qual é o agente causador da malária e qual é o seu vetor? Bom, o agente causador é o protozoário. No caso, o plasmódio. O causador da malária é o plasmódio. E o vetor é a forma como a pessoa se contamina, é através da picada do mosquito. Popularmente, ele é conhecido como mosquito prego. Na verdade, a fêmea, né? Porque é a fêmea que se alimenta de sangue. Então, através da picada do mosquito prego, acaba transmitindo a doença. Então, o mosquito seria o vetor, ou agente transmissor. Na letra B. Qual é a importância do tratamento das células dos agentes causadores da malária com uma dosagem letal de radiação? Por que eles usam? Por que eles aplicam essa radiação? E como as células mortas podem agir como vacina? A dose de radiação, ela mata o protozoário que causa a doença. Dessa forma, no organismo humano, ele não vai manifestar a doença, não vai desenvolver a doença. As células mortas, elas podem funcionar como um antígeno e elas induzem o indivíduo a produzir anticorpos específicos contra eles, gerando o que a gente chama de memória imunológica. E na questão número 2, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Em relação à malária, o parasita Plasmodium falciparum aloja-se nas glândulas salivares do mosquito Anopheles. Ele penetra na corrente sanguínea humana e instala-se conforme a gente viu, ele instala-se no fígado e depois acaba invadindo e causando a lesão e a ruptura dos glóbulos vermelhos, que seriam as hemácias. Então, inicialmente no fígado e depois nos glóbulos vermelhos. Portanto, a alternativa correta é a letra D.